Olá, olá, olá! Vamos começar mais uma live aqui. Estamos mais uma vez com a leitura de O Fim da Procrastinação, a leitura número 13, para que você consiga diminuir o seu nível de procrastinação. Vamos agradecer por estarmos mais um dia aqui, juntos, reunidos, que possamos dar fim a este livro para começarmos outros mais, que seja uma grande continuidade essas lives. Pode ser que eu possa fazer em outros horários para a gente poder acabar de fazer isso, mas elas ficam salvas e vocês podem ver quando quiserem. Vamos começar então? Ferramenta, chave interna. Antes de se tornar um dos psicólogos mais conhecidos da segunda metade do século XX, Viktor Frankl teve uma vida extremamente difícil. Por ter ascendência judaica, ele foi levado para o campo de concentração de Auschwitz. Ele foi um dos poucos a sobreviver aos horrores daquele lugar. O que Frankl vivenciou viria a ter mais tarde forte impacto em sua carreira na psicoterapia. Em seus escritos, Frankl descreve como, mesmo em campos de concentração, havia pessoas que conseguiam não perder a esperança e manter equilíbrio emocional. Baseado nessas experiências, ele se tornou tempos depois um pioneiro da ideia de que as pessoas têm a liberdade de reação aos estímulos. Segundo ele, entre um estímulo e a reação a ele, existe um espaço em que podemos escolher conscientemente como esse estímulo vai nos afetar. Tal conceito se tornou a base da habilidade da chave interna. Então você tem o estímulo e tem a liberdade. Você pode reagir a isso ou não. Então, sua chave interna vai ajudar você a transformar conscientemente estímulos negativos em neutros ou até em positivos. Se você aprender a jogar esse jogo interno, os estímulos negativos não despertarão mais reações emocionais negativas automaticamente. Mesmo que não seja capaz de influenciar muitos acontecimentos, ao acionar sua chave interna, você pode escolher como eles afetam sua vida. Então aqui eu acredito que ele vai explicar como você vai ativar essa chave interna para que você não reaja mais de forma negativa. Gente, boa noite a todos que estão entrando na live, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada. Esse aqui está na leitura do Fim da Procrastinação, já estamos no número 13 da leitura e deixem like, compartilhe com as pessoas, que é uma coisa muito interessante que a gente trata da procrastinação e muitas pessoas hoje têm isso. A semelhança do heroísmo, a chave interna também é um micro hábito. Ela deve estar sempre na sua mente, com treino, pode ser melhorada. Esse método se sustenta sobre 3 pilares: mudar como você vê seus fracassos, depois superar os golpes do destino e, por fim, transformar o passado negativo em positivo. Aí aqui ele coloca: gerenciando o fracasso. Thomas J. Watson, ex-CEO da IBM, afirmou: se você quer ter sucesso, dobre sua taxa de fracassos. O mais comum, porém, é vermos o fracasso como algo ruim. Afinal, quando não alcançamos algo desejado, nossa autoconfiança se reduz e temos a sensação de impotência. Corremos o risco de contrair o hamster, que foi o que nós falamos na semana passada, na outra live passada, que falando
sobre que o hamster ficou dentro de uma caixa e ele foi tentando por alguns dias abrir o topo da caixa e não conseguiu. Até que quando foi retirada essa tampa, aí ele achou que não poderia sair e continuou preso lá. Ele não viu as mudanças ocorrerem. Imagina uma pessoa que está tentando parar de fumar. Depois de 10 dias vitoriosa, ela acende um cigarro. Em vez de se sentir satisfeita pelos 10 dias sem fumar e pensar que da próxima vez vai se sair ainda melhor, ela sofre uma avalanche de pensamentos negativos e dúvidas. Começa a pensar que não tem capacidade, que nunca vai conseguir deixar de fumar. Eis que nasce o hamster. Agora imagine um jovem que vê a garota dos seus sonhos num ônibus. Ele passa todo o percurso olhando para ela, até que ao saltar reúne coragem e diz: "Oi, pode me dar seu número de telefone?" Com um ar de desagrado, ela responde: "Não." E se esse jovem só enxergar o aspecto negativo dessa experiência, vai começar a duvidar de si mesmo, o que aumentará suas chances de ser rejeitado mais vezes no futuro. Imagine se um mês depois esse mesmo jovem se encontra em uma situação semelhante em um outro ônibus e ele vê outra moça que o atrai. Ele faz uma nova tentativa, agora ainda mais nervoso, e volta a ser rejeitado. Esses poucos fracassos o convencem de que ele jamais vai conseguir o telefone de nenhuma garota. Talvez passe um bom tempo sem tentar nada com ninguém. Pode acabar contraindo um hamster do romance, e aquele hamster parece que fica cada vez maior. Por que as pessoas veem o fracasso como algo ruim? Vocês sabem me dizer? Como evitar as sensações negativas quando não conseguimos o que queremos? Como evitar os hamsters do fracasso? Crescemos numa sociedade que nos faz ver erros e fracassos como ruins. Se um estudante tira notas baixas, provavelmente vai sofrer pressão social e deboche da turma. É crucial que transformemos nosso olhar para termos uma visão oposta do fracasso. É possível ver o fracasso como um ingrediente necessário na receita para o sucesso futuro. Mas será que essas não são meras frases vazias? Para que serve o fracasso, afinal? Em primeiro lugar, sempre que não conseguimos fazer ou obter alguma coisa, o cérebro humano é capaz de assimilar novas coisas que de outra forma não aprenderíamos. Graças a isso, temos mais chances de nos sairmos bem numa próxima situação semelhante. Em segundo lugar, é que vale a pena aceitar que o fracasso faz e sempre fará parte de toda a jornada rumo à realização de uma visão pessoal. Você precisa aprender a superar os reveses, a evitar os sentimentos negativos e, de preferência, contar com algum fracasso de tempos em tempos. A zona de aprendizado faz você desenvolver novas habilidades. É importante sempre dar o melhor de si e não pensar tanto nos resultados. Para lidar com o fracasso, é bom perceber que você pode acionar uma chave interna.
Você tem a liberdade de escolher como vai reagir. Você vai reagir mal, bem, negativo, vai explodir, vai chorar, vai gritar. O que você vai fazer? Vai ficar na cama dormindo? Vai ficar estressado? Como que você vai reagir? O fracasso coloca você na zona de aprendizado. Você tentou avançar e é um ato de heroísmo. O que importa é o fato de ter dado o máximo de si, não os resultados. Quer dizer, o fracasso ele vê como um aprendizado, porque se você não tentar, como que você vai fracassar? Então, se você não tentar, você nunca vai saber. Então você vai só ficar pensando que podia ter feito se eu tivesse feito isso, e se. E muitas vezes você vai ficar pensando, vai ficar sem agir em relação ao que realmente importa para você. Voltando aqui ao caso do fumante, ele coloca aqui: nosso fumante deveria se sentir bem por ter passado longos 10 dias sem tocar em cigarro e saber que da próxima vai conseguir no mínimo 11 dias. O jovem do ônibus deveria se orgulhar por ter falado com as moças e perceber que essas experiências vão ajudá-lo da próxima vez que abordar uma garota. O fracasso permite acionar a chave interna. Lembre-se, se o fracasso vai lhe trazer sentimentos positivos ou negativos, só depende de você. Você tem a liberdade de escolher a sua reação. Quando algo der errado, talvez seja uma boa ideia dizer a si mesmo: agora tenho liberdade, posso acionar minha chave interna, posso escolher como isso vai me afetar. Quanto mais você se lembrar da sua chave interna, melhor vai lidar com os fracassos. Superando os golpes do destino. Existe certa probabilidade de que em algum momento da sua vida o destino jogue um tijolo inesperado na sua cabeça. Se isso acontecer, você precisa acionar sua chave interna de um modo diferente, baseado na ideia de que sucesso não significa nunca cair. Significa saber se levantar rápido. Então presta atenção, os fracassos fazem parte, ele é um aprendizado e com esse aprendizado você vai tomar novas informações de como você poderia estar agindo diferente. Vamos supor, o menino falou assim: oi, tudo bem? Meu nome é tal, e você como se chama? Eu te vi no ônibus, te achei uma pessoa interessante, achei que de repente a gente poderia trocar os telefones e tudo, pra gente se conhecer melhor. Em vez de logo de cara, talvez perguntando qual é o número, se poderia dar um número, alguma coisa assim, né? Vamos supor. Então ele vai criar novas tentativas, novas abordagens. Vamos supor assim, se a gente está vendendo uma coisa, não deu certo, vamos tentar vender de uma outra forma, como você poderia estar fazendo, quais as coisas que você vai estar te inspirando. Nesse momento você viu que aquilo não deu certo, pode ser também que não deu certo para um, mas pode dar certo para um outro tipo de situação, né? Por uma outra pessoa, e assim vai, porque a gente, cada coisa que a gente faz, a gente está saindo daquela zona de conforto para a gente poder estar fazendo aquele aprendizado. Experiências muito desagradáveis podem causar depressão e a chamada síndrome de estresse pós-traumático, ou, em nossa terminologia, um ultra hamster. Para algumas pessoas, porém, a tragédia pessoal pode se converter em um impulso que as fará ir ainda mais longe. Trata-se do crescimento pós-traumático. Se você vai sucumbir ao estresse pós-traumático ou aproveitar o crescimento pós-traumático, isso dependerá, mais uma vez, apenas de você, de saber usar sua chave interna com um nível maior de habilidade. Em outras palavras,
Se você vai sofrer ou crescer com o estresse, é uma questão de jogar o seu jogo interior num nível de dificuldade maior. Muitas pessoas passaram por essa coisa tipo de campo de concentração ou por certas guerras que houveram no passado. Muitas vezes tiveram que andar por dias, passar fome, racionar comidas, e alguns voltaram, quiseram melhorar o país, outros arrumaram formas de se melhorar e não seguir um padrão. Ou pessoas que tiveram pais com dificuldades, que não tiveram assim um apoio emocional, não deram um apoio emocional para você na infância, para aquela pessoa na infância. E às vezes você vê irmãos de diferentes poses, um fica mais forte, o outro fica mais enfraquecido, porque cada um tem a liberdade de escolher para como que ela vai enfrentar esse desafio, como ela vai enfrentar esse trauma infantil, um trauma de guerra, um trauma de morte. Então, dependendo de como você vai enfrentar isso daí, é que você tem a sua liberdade, a sua chave interna de transformar aquilo que era negativo em algo positivo ou viver a vida no negativo. É isso que ele está querendo dizer. Então, o que ele está querendo mostrar para nós é que nós temos que ter o controle emocional. A gente não pode deixar que a frustração emocional daqueles instantes ou daquele período nos faça apenas reviver aquilo eternamente na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Aí você vai descontando no marido, no irmão, na mãe, no pai, todas as coisas que te aconteceram de errado, achando que fulano ou beltrano é que são os culpados de você estar assim, ou mesmo que você não ache, você inconscientemente não sabe lidar com todos os sentimentos que estão te negativando, que estão te deixando mal, e acaba descontando as outras pessoas e não tendo relacionamentos bons, pacíficos, vamos dizer assim, de cumplicidade, né, de colaboratividade, que é o mais interessante. A gente precisa disso não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida social, que no caso é o trabalho, né, que eu quero dizer também, não só os amigos, né, na vida social de sair, de ter amigos que vão na sua casa, que você vai na casa de amigos, mas a vida social no trabalho, né? A gente precisa também de ter um pouco de controle emocional. Então, por isso que é muito importante a gente saber lidar com isso. Por isso que eu falo também da escrita terapêutica, colocando as coisas no papel para tentar tirar um pouco da mente, tirar aquela coisa ruim, aquele negativismo que nos faz muitas vezes reviver e nos sentir cada vez pior. Então, igual a moça aqui que estava no exemplo que ele deu, falando de 10 dias sem fumar, quer dizer, foi uma grande vitória. Mas a pessoa começa a pensar que nunca mais vai conseguir parar de fumar, que ela é uma inútil, vamos dizer assim, eu não lembro mais todas as palavras ao certo, mas ela não se sentiu ainda capaz de continuar a tentar parar de fumar. Então a gente tem que fazer isso para tantas outras coisas. É um doce, é uma alimentação, né? É uma corrida, é uma caminhada, é um exercício. Então todas essas coisas a gente pode ter falhado uma vez, duas, mas isso não quer dizer que a gente não vai retomar a nossa jornada, por exemplo, de exercícios, vamos supor assim, né? Então, cada um tem as suas angústias, suas frustrações, seus traumas, e aí você começa a repensar até que ponto esses traumas e essas dificuldades farão parte da sua vida hoje.
farão parte da sua vida no futuro, porque essa vida de hoje é a sua vida do presente, é a vida que você tem que viver. A vida do passado, ela tá lá no passado, ela não vai voltar mais. Então, se você ainda continuar amargurado ou amargurada, você ainda vai estar vivendo no passado. Então, vamos viver o hoje, nem aquela ansiedade do futuro, aquele medo, né? Aquela ansiedade de estar acontecendo as mesmas coisas, né? Igual o rapaz que foi pedir o telefone, aí vai ficar meses, anos sem pedir o telefone de novo para alguém, né? Então são essas situações que a gente tem que parar para pensar um pouco, não deixar esse hamster ficar aí enraizado em você, crescer demais, para que você possa continuar com fluidez na sua vida, tá bom? Quando o golpe do destino larga um hamster bem no seu colo, livre-se dele o mais rápido possível. Quanto mais depressa você se levantar e sacudir a poeira, mais cedo vai voltar a levar uma vida com o máximo de plenitude. A história do professor universitário americano Randy Pausch foi muito inspiradora para mim. Ele foi informado de que estava com câncer terminal e que tinha apenas 6 meses de vida. Em vez de se deprimir, Randy resolveu viver ao máximo aquele meio ano que lhe restava. Ele deu uma palestra que intitulou A Última Palestra, sintetizando sua vida. Milhões de pessoas a viram na internet desde então. Escreveu um livro e passou o resto do tempo com a família. A história de Randy Pausch me faz lembrar que a maioria dos percalços que enfrentamos não são problemas reais. A postura dele me mostrou que mesmo quando o destino lança um tijolaço na sua cabeça, isso não significa que você deva renunciar à vida. É bem provável que em algum momento o destino lhe dê uma rasteira ou duas. Prepare-se para isso, praticando usar sua chave interna para superar obstáculos menos graves. Assim você aumentará as chances de estar, ao menos, minimamente preparado caso algo grave lhe ocorra. Como expressou Randy Pausch, os muros de tijolos estão aí para deter as outras pessoas. Mudando do passado negativo para o positivo. É difícil avaliar eventos do passado como bons ou ruins. Tudo que nos acontece na vida é importante sob alguma perspectiva. São experiências, né? A gente tem que tentar não falar como bom ou ruim, mas experiências vividas. As experiências que vivemos formam nossa personalidade e fazem de nós o que somos hoje. Quando nos lembramos de algo e afirmamos que foi ruim, geralmente isso é apenas um reflexo da nossa postura em relação àquele acontecimento. Porém, nossa postura em relação a acontecimentos anteriores pode ser modificado por meio da chave interna. Fazer isso nos ajuda a descobrir aspectos positivos do passado. Lembre-se de como os veteranos enfrentaram os horrores da guerra. O próprio Viktor Frankl exprime essa questão da seguinte maneira: o homem está preparado e disposto a enfrentar qualquer sofrimento, desde que consiga ver um sentido nele. Uma cliente minha saiu de casa bem jovem porque tinha uma relação ruim com a família. Sempre que pensava nisso, ela rapidamente contraía um hamster. Em um dos nossos encontros, perguntei como esse acontecimento a fizera progredir e o que ela podia extrair de positivo dele. Porque eu moro na beirada da rua aqui, é muito barulho às vezes. Aos poucos, essa minha cliente percebeu que talvez sua independência a tivesse ajudado a abrir um negócio próprio e se interessar por relacionamentos interpessoais e assim como pelo autodesenvolvimento.
Por fim, ela chegou à conclusão de que o acontecimento que antes considerava o pior da sua vida lhe forneceram uma experiência de aprendizado essencial. Tendo processado seu passado, ela conseguiu mudar sua postura em relação àquele acontecimento e romper o ciclo do hamster. Existem dois tipos de hamster. O primeiro dá para controlar. Já quanto ao segundo, não há nada que você possa fazer a respeito. Imagine que você está num bosque de espinheiros. Alguns dos espinhos você pode arrancar para que não machuque novamente. Porém, outros são duros demais para serem arrancados e ao máximo que você pode fazer é quebrar a ponta, para que apenas arranhem em vez de machucar. Os hamsters são como os espinhos. Alguns podem ser controlados, mas quanto aos outros, só resta enfrentar a dor o mais rápido possível. Como pacificar os seus hamsters? Como quebrar a ponta dos espinhos? Pegue uma folha de papel e experimente o seguinte método adicional, que chamamos de análise do hamster. Não é a melhor opção para lidar com todos os seus problemas ao mesmo tempo. Vá aos poucos, encare um hamster de cada vez. Pergunte a si mesmo o que cada hamster lhe trouxe de bom e como o fez progredir. Anote. Isso é quebrar a ponta de um hamster. Daqui a mais ou menos uma semana, você pode voltar a essa folha de papel para só então neutralizar o próximo hamster. Assim como adquirir novos hábitos, a filosofia Kaizen também se aplica aqui. Pequenos passos levam a mudanças significativas e duradouras. Então a gente tem que entender que há problemas que podemos contornar, que você pode arrancar o espinho, revisando aqui o que ele está falando, e aqueles que não podemos contornar, que você tem que quebrar a ponta do espinho. Então, na folha que você vai fazer, você vai colocar assim o nome do hamster, que é o caso, o nome do problema, o que este hamster me trouxe de bom, como ele me fez progredir. Então, a gente está olhando algo que nós achamos, vamos dizer, a vida toda negativa. Então, a gente vê aquela situação, ou aquela pessoa, uma circunstância que nos ocorreu. E aí você vai se perguntar o que trouxe de bom. Mesmo que no começo você não consiga encontrar nada que te traga de bom. Mas experimente fazer uma meditação, pensar na situação com mais calma, mesmo que você leve mais de um dia. Pense nisso, no que pode ter te trazido de bom. E como ele te fez progredir. Porque a gente muitas vezes só consegue progredir quando passamos por algo que nos estressa, que nos deixa desconfortáveis, né? Que nos causa certas dificuldades emocionais, ou materiais, ou físicas. E isso nos faz despertar para algo que a gente às vezes não tinha despertado antes. Se talvez fulano não tivesse prejudicado naquele trabalho, você não teria tido a vontade de sair daquele trabalho e procurar algo melhor. Entende? Então a gente acredita que a fulana foi muito ruim para você e tudo mais. Mas será que não foi tão bom? Ela não te deu um up para que você saísse dali? Ela não foi ela o seu divisor de águas?
Se ela não tivesse feito isso, você tá continuando até lá, até hoje, ia estar ganhando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas. E aí ela te proporcionou um novo emprego, maiores possibilidades. Ou ela te proporcionou que você já começasse a estudar sobre alguma coisa, se especializasse em algo para que pudesse estar numa nova situação. Então a gente vai estar lidando com reveses o tempo todo, mas esses reveses sempre tem algo positivo, sempre há algo para agradecer. E no agradecer você começa a ver o que tem de bom, o que tem de bom naquilo. E depois que começar essa análise, você vai constatar que os ramos do seu passado, aos poucos, deixarão de afetá-lo negativamente. A seguir, vamos lhe apresentar a lista da gratidão, que vai ajudar você a se tornar mais orientado para o passado positivo e evitar contrair novos hamsters e a ter mais estabilidade emocional. Olha, eu vou terminar por aqui, para que essa live não fique grande demais, extensa demais. Eu ainda tenho que estudar muito sobre essas coisas de lives aqui no TikTok, não tenho o hábito de fazer isso. Hoje eu já consegui colocar o título, né? Eu já tô acostumado muito com o Instagram e já vai direto pro Facebook, essas coisas. Não consegui baixar a live de ontem. Eu não sei se ficou grande demais. Vou ver se tem algum aplicativo, igual eu encontrei no Instagram, que é para baixar. Pelo menos para colocando no YouTube ficaria ótimo, né? Então, para quem não assistiu ontem aqui, ou para quem não assistiu nada sobre O Fim da Procrastinação, que é um livro extremamente interessante, vá no meu Instagram, @LiviaCross, Alquimista, é o mesmo nome para o meu YouTube. Eu tenho certeza que você se inscrevendo vai gostar muito. Tenho mantras que recomendo bastante dentro do meu YouTube. Já postei o mantras lá das afirmações de gratidão hoje, tá? Você pode dar uma olhada, conferir lá, ver se você gostou, se você vai se sentir bem, mais confortável, vamos dizer, com mais estabilidade emocional, te concedendo um pouco mais de felicidade e plenitude na sua vida, que é o que eu desejo para mim e para todos, que tudo que eu faço eu aplico em mim, para que aplique em você, para que nós possamos juntos crescer, desenvolver o nosso pessoal, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a ver a vida de forma um pouco mais positiva, porque há dias que a gente vê a vida de forma muito negativa, isso é natural. Mas não vamos ficar pensando igual a moça do cigarro, que ela não conseguiria mais parar, que ela não conseguiu ter um êxito, e ela teve. Que 10 longos dias, para quem tem um vício, é realmente muito difícil. Então vamos lá, vamos nos organizar. Eu sou coach da gratidão financeira, ajudo as pessoas a melhorarem essa visão de achar que dinheiro é sujo, que dinheiro não é para você, que os ricos, as pessoas ricas não são honestas, né? Essas crenças limitantes e paradigmas que nos fazem achar que não somos merecedores de uma boa vida. Isso tudo eu trabalho com você de forma assim, bem específica em certos casos que tem necessidade de melhoria. Há pessoas que às vezes gastam muito, como se fosse uma compulsão para compras, mas que está lá escondendo algo que está bem internamente lá, que possa ser um trauma de infância ou uma forma de compensar certas situações. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, pode entrar em contato comigo.
tá? Eu não atendo ligações, só o WhatsApp. A gente tem muitas ligações de spam, é muito ruim isso. Antigamente não tinha tantas ligações assim. E às vezes eu recebo muitas ligações de spam e isso me fez fazer com que eu não atendesse o telefone, porque a gente vai atender e falar alô, 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 todo mundo acontece isso, né? E às vezes tem pessoas que ligam pra gente que não é pra gente, e assim a gente vai perdendo muito tempo do nosso dia com isso. Então o WhatsApp ele nos favorece a gente atender as pessoas de forma mais assertiva, tá certo? Bem, gente, muito obrigado. Até a próxima. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, trazendo paz e luz ao nosso caminho. Tchau, tchau.